Boa noite, pessoal. Então, só para organizar a aula de hoje, vai ser dois momentos, né? No início da aula, eu vou fazer uma revisão dos osciladores não lineares que nós temos vistos nas últimas duas aulas, né? E finalizar com o oscilador de Van der Pol, né? Que é o oscilador não linear novo que a gente vai tratar na aula de hoje. E depois a gente vai começar a área nova de forças centrais, né? Analisando como é que a gente descreve dois corpos, né, interagindo via força central e quais são as quantidades conservadas, né? E depois, na sequência, a gente vai analisar como é que são os movimentos para determinados tipos de campos de força centrais. Né? Basicamente, essa é a nossa organização da aula de hoje. Então, começando com a revisão das aulas anteriores de osciladores não lineares, né? Só para lembrar, na aula passada a gente analisou completamente, né, em detalhes o pêndulo plano, né? O pêndulo plano é constituído então de uma haste sem massa de tamanho L, né? Em uma das extremidades eu tenho uma massa pontual M, né? E a outra extremidade da haste está conectada a um eixo de rotação. O que nós fizemos na aula passada é tentar determinar como variam os ângulos como função do tempo medidos a partir da vertical, né? Dada que a condição inicial para os ângulos, né, que é o θ em t igual a zero, é θ zero. A gente analisou os vários casos onde esse θ zero pode ser pequeno, grande, as aproximações para θ pequeno e assim por diante. Mas, de maneira geral, para qualquer tipo de ângulo inicial θ zero, né, de maneira geral, nós vimos que o período desse pêndulo plano não é isócrono. Ou seja, basicamente a gente mostrou, né, explicitamente que o período do pêndulo plano ele depende das condições iniciais do ângulo θ zero, no caso geral, na forma de uma integral elíptica de primeiro tipo. A gente mostrou explicitamente que o período de um pêndulo plano, para qualquer θ zero inicial, né, é proporcional, claro, à raiz de L sobre G, que aparece no caso para pequenas oscilações, mas multiplicado por uma função, que basicamente é a integral elíptica de primeiro tipo, que é uma função da condição inicial θ zero, certo? Temos uma constante nessa integração, que é a constante k, que basicamente é seno de θ zero sobre 2, certo? Como eu comentei, essa integração aqui é apenas numérica, né? Então a gente tem que fazer cálculo numérico, códigos numéricos ou tabelas de integrações das integrais elípticas de primeiro tipo. O que a gente fez na aula passada, como a gente não consegue fazer cálculo numérico explicitamente na aula, o que a gente foi ver foi aproximações, né, para o integrando, né, as aproximações do integrando, automaticamente a gente tem aproximações para o período, certo? Então, por exemplo, se a gente expandir, né, nos casos onde o ângulo θ zero for muito menor que π, né, a gente consegue escrever então um período em termos de uma série, né, de potências do parâmetro k, né, lembrando que o k é seno de θ zero sobre 2, ou seja, a gente consegue fazer uma expansão em série no parâmetro dada a condição inicial θ zero. Né. A gente conseguiu mostrar explicitamente, a gente fez em aula até ordem θ zero na quarta, né, para abrir explicitamente qual é que é a expressão do período do pêndulo plano em termos do θ zero. Nós vimos que nas primeiras ordens aqui em θ zero, a gente tem potências pares, né, em θ zero, começando em θ zero ao quadrado, quárticas e assim por diante. Obviamente, os fatores aqui estão ficando cada vez menores na nossa série. Essa série converge, né, rapidamente se o k é pequenininho, muito menor que 1, né, mas não é tão convergente se o k está muito próximo de 1, né, abaixo de 1, mas próximo de 1. Mas é só para nós vermos, né, qual é que é a dependência explícita no ângulo inicial. Né. O resultado completo envolve, então, um cálculo numérico das integrais elípticas de primeiro tipo explicitamente, como a gente viu na aula passada. A gente analisou também os caminhos de fase, né? Que basicamente são os caminhos de fase no plano θ ponto versus θ, né? Velocidade angular versus θ. A gente mostrou que no caso do pêndulo plano, para diferentes tipos de ângulos de partida, a gente tem diferentes caminhos de fase, né? A gente mostrou que se a gente tem θ zero igual a mais ou menos π, a gente tem um ponto de equilíbrio instável nesses dois ângulos, né? Inclusive, esses dois ângulos definem a curva separatriz, né? Só para lembrar, na aula passada a gente mostrou que a curva separatriz, que é θ ponto proporcional a um cosseno de θ sobre 2, né? Separa os caminhos de fase, que são caminhos de fase aberto, dos caminhos de fase fechados, né? Os caminhos de fase fechado, nós temos no pêndulo plano movimento oscilatório, ou seja, eu vou ter pontos de retorno, né?
e eu vou ter uma oscilação com determinada frequência. A partir dos ângulos mais ou menos maiores que mais ou menos π, os caminhos de fase são abertos no sentido que o pêndulo vai ficar girando, né, sem ter ponto de retorno, né, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, aí vai depender do sinal, né, da velocidade angular para determinada condição inicial de θ0. E nós vimos também que o ângulo θ0 igual a zero é o ponto de equilíbrio estável, né, bem embaixo na vertical. Ele está aqui a partícula de massa m está no ponto mais baixo da sua trajetória, né? Nós vemos que ali é um ponto de equilíbrio estável. Então a gente analisou os caminhos de fase para o pêndulo plano. Aqui eu só estou relembrando os caminhos de fase. Claro que na aula passada a gente fez só caminhos de fase esquemáticos, né? Eu fiz algumas representações dos caminhos de fase fechados. O em azul aqui, as curvas em azul aqui, é justamente a curva separatriz, que justamente ocorre quando a gente está para ângulos de partida mais ou menos pica, na vertical lá em cima, né? E depois os caminhos de fase abertos, que estão representados em rosa, tá? Então, o que eu estou representando aqui nesta figura é o espaço de fase para o pêndulo plano, né? Lembrando que o espaço de fase é o conjunto de todos os caminhos de fase possíveis para o pêndulo, né? Para o pêndulo plano. Então, a gente consegue ver que abaixo da separatriz, né? Ou seja, para ângulos menores que mais ou menos π, a gente tem caminhos de fase fechado, então tem movimento oscilatório, né? Tem a separatriz em azul, que é cossenoidal, e depois a gente vai ter caminhos de fase aberta, ou seja, não vai ter mais oscilação, a gente vai ficar girando com o pêndulo tanto em sentido horário como no sentido horário, vai depender das condições iniciais, né? Isso tem tudo a ver para os caminhos abertos, tem a ver com que a energia mecânica do sistema é maior que o máximo da função energia potencial como função do ângulo, como a gente mostrou na aula passada, né? E aí, o que vai acontecer com o pêndulo, ele vai ficar girando, né? Apenas com modificações, né, da velocidade angular. A gente vai ter o máximo da velocidade angular quando a gente está passando pelo ponto de equilíbrio estável, que é o ângulo θ igual a zero. θ0 igual a zero. Aqui, se vocês conseguirem clicar depois no PDF, né, eu estou representando a oscilação, né, o movimento do pêndulo plano para justamente alguns tipos de caminho de fase. Os 4 primeiros aqui correspondem a caminhos de fase fechados, ou seja, movimentos oscilatórios, né? E depois, abaixo, a gente tem caminhos de fase aberto, né? Separatriz e depois caminhos de fase aberto. Então, tem a representação explícita, né? A simulação do que está acontecendo com o pêndulo plano para cada um desses caminhos de fase, tanto fechados quanto aberto e separatriz. Esses caminhos de fase aqui. É interessante simular, né, o PDF, ele vai mostrar para vocês como é que fica a oscilação ou o giro do pêndulo plano. A gente analisou também, além do pêndulo plano, o oscilador de Duffin, né? Na verdade, o oscilador de Duffin é um conjunto de oscilações não lineares que são dadas por esta equação diferencial aqui, né? Que é de segunda ordem, homogênea e não linear. A não linearidade está no termo cúbico aqui na variável dependente x, né? Essa equação de Duffin, né? Ela pode modelar tanto um oscilador unidimensional usual, sistema massa-mola usual, onde a força restauradora tem uma correção cúbica. Então, há 2 aulas atrás, a gente até analisou um sistema em que isso aqui acontece, né? Se a gente partir de um sistema massa-mola duplo, né? Vertical, começando com esse sistema esticado, né? E puxar a massa para a esquerda, né? Ou para a direita, perdão, e deixar esse sistema oscilar, o que a gente vai ter para a força restauradora é justamente uma força restauradora desse tipo, né? Próximo de x igual a zero, a gente tem a lei de Hooke, né, o termo linear, e para distâncias maiores, né, em relação à origem, a gente tem a correção cúbica, né, a dependência cúbica, que corresponde a um potencial, uma função de energia potencial que é simétrica em torno da origem, é quártica, né, não quadrática, como no oscilador usual, né? No oscilador de Duff, a gente tem 2 parâmetros, né? O epsilon, que é sempre positivo, né? E o parâmetro alfa, que pode ser positivo ou negativo. Eu mostrei também que esse mesmo tipo de equação diferencial, que é a equação diferencial de Duff, né? Ela também pode escrever o pêndulo plano ou o pêndulo, né?
Se a gente tiver casos de oscilação onde o seno de θ pode ser aproximado até terceira ordem em θ, no sentido de uma série de Taylor da função seno, né? Então, se o meu ângulo de partida é tal que eu possa fazer a expansão em Taylor da função seno, né? Ou seja, isso significa que eu estou com ângulos abaixo de π/2, né, relativo à vertical. A gente mostrou que, claro, por substituição de variáveis, né, a gente vê que a equação de movimento, a equação diferencial não linear para o ângulo θ, né, que rege os θs como função do tempo, né, quando eu tenho o termo cúbico, né, por seno, ou seja, aproximei o seno, né, a gente recai, né, claro, com substituição de variáveis adequadas, né, a gente recai numa equação diferencial que é justamente a equação de Duff. Inclusive a gente determinou quanto é que é o parâmetro alfa para esse caso do pêndulo plano, né, menos 1/6 o parâmetro alfa. A gente fez isso explicitamente na aula passada. Se a gente pegar esse pêndulo, se a gente pegar esse oscilador não linear descrito pela equação de Duff, ou oscilador de Duff, né, e forçar ele, né, ou seja, colocar uma força externa atuando sobre esse oscilador não linear, nós vamos ver que a resposta do sistema frente à força externa, claro que eu estou só comentando o assunto, não fiz em detalhe a conta, né, da solução, mas geralmente é sempre numérica, né? Então, se a gente colocar uma força externa num oscilador que é não linear tipo Duffin, né, a resposta do sistema no sentido de quanto é que vai ser a solução, né, do movimento, vai ser fortemente dependente das condições iniciais, né? Isso a gente denomina, né, caos determinístico, né? Ou seja, o caos determinístico é um sistema cuja resposta é altamente dependente, né, fortemente dependente nas variações das condições iniciais. Então, pequenas variações nas condições iniciais nos dão um movimento completamente diferente comparado com o caso anterior, antes da modificação das condições iniciais. É determinístico esse caos porque a equação que determina o movimento são equações diferenciais da matemática. Então, é determinístico nesse sentido, né? Se vocês quiserem simular, né, como é que fica o oscilador de Duffin sujeito à força externa, por exemplo, senoidal ou constante, né? Eu deixo aqui o link para vocês simularem, né, no Wolfram Alpha a resposta do oscilador de Duffin para uma força externa. Vocês vão ver que é fortemente dependente das condições iniciais, né? E claro, resumindo tudo que a gente viu na aula passada, o pêndulo plano e o pêndulo de Duffy, e eu quero introduzir e discutir rapidamente um outro exemplo de oscilador não linear, que é o oscilador de Van der Pol, né? No caso do pêndulo plano e no caso do oscilador de Duffy, né, a não linearidade está vindo da força restauradora, né, no caso do oscilador de Duffy, e no caso do pêndulo plano, a não linearidade vem do torque líquido, né, sobre o pêndulo plano, que é o torque líquido devido à força gravitacional, né. No caso do oscilador de Van der Pol, né, a não linearidade né, ou vai estar associada, né, com o termo da velocidade, né? O termo da velocidade no oscilador amortecido usual é justamente o termo que envolve a força dissipativa, né? Então, a força dissipativa é contrária sempre ao movimento, mas linear na velocidade. Aqui no oscilador de Van der Pol, a gente vai então introduzir uma não linearidade justamente no termo de velocidade, certo? Então o oscilador de Van der Pol obedece esse tipo de equação diferencial. Essa é a equação diferencial de Van der Pol. O que a gente vê é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Não, homogênea, né? O termo zero à direita aqui. A gente tem o termo associado à força elástica, a lei de Hooke, que é o termo linear em x, né? Aí a gente aparece aqui um termo de velocidade, né? Eu tenho nessa equação diferencial dx dt, que é justamente x ponto, né? Velocidade. A velocidade da partícula aqui está sendo multiplicada, né? Obviamente isso aqui é uma expressão de uma força, né? Lembrando que aqui o termo linear em x é justamente a força elástica dividido por k, né? O termo da velocidade seria o termo da força dissipativa, né? Então a gente tem negativo, a velocidade, e ao invés de ter o parâmetro de amortecimento 2 beta, né, nós temos um parâmetro, na verdade, uma função de x, né,
Ao invés de ter um fator positivo definido, que é o parâmetro 2β, que multiplica a velocidade, no nosso modelo de força dissipativa linear na velocidade, a gente tem aqui um parâmetro de amortecimento, entre aspas, né, que é dependente de x, mas é dependente de x, inclusive quadrático, né? E isso é que introduz a não linearidade nessa equação diferencial, né? Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Homogênea, e não linear no sentido que a variável dependente, que é o x, né, está sendo tomada ao x ao quadrado nesse termo da velocidade, certo? Tem uma novidade aqui que o sinal que vai multiplicar o parâmetro positivo epsilon troca de sinal, né, se o x for maior ou menor que 1, né? Então é interessante aqui que a gente vai trocando o sinal, né? Enquanto a partícula está se movimentando, a partícula se movimentando significa que eu estou mudando o x, né? Enquanto ela vai mudando o x, o termo correspondente à dissipação, no final das contas, né, pode trocar de sinal. Se 1 menos x ao quadrado é positivo, certo? O que a gente tem é o termo usual de dissipação linear na velocidade. Eu vou ter uma constante positiva, perdão, contrário, né? Se 1 menos x ao quadrado for negativo, a gente vai ter um parâmetro positivo multiplicando a velocidade, ou seja, equivaleria ao mais 2β, né, no oscilador amortecido. Ou seja, esse termo aqui então corresponderia a uma dissipação de energia mecânica. A novidade aqui é que para 1 menos x ao quadrado positivo, nós temos um termo que é de introdução de energia no sistema. Em vez de ser uma força dissipativa, a gente vai ter uma força que introduz, né, a energia no sistema proporcional linear à velocidade. Então, o fato de eu ficar trocando o sinal do termo da velocidade significa que enquanto a gente está se movimentando, a partícula está se movimentando nesse campo de força com dissipação, né, a gente vai estar, em alguns momentos, retirando energia, dissipando energia mecânica, e em alguns momentos a gente vai estar introduzindo energia no sistema devido à troca de sinal desse fator 1 menos x ao quadrado. Então, o oscilador de Van der Pol ele vai representar então um sistema que é não conservativo, porque em alguns momentos a gente vai ter uma força dissipativa usual, né, linear na velocidade, onde a energia então pode ser adicionada ou subtraída, vai depender do sinal desse fator 1 menos x ao quadrado multiplicado por epsilon. Lembrando que isso está acontecendo autonomamente, né? A introdução e a retirada de energia é autônoma, né? Devido à forma da força dissipativa que está sendo introduzida aqui no oscilador de Van der Pol. E é uma equação diferencial não linear, então esse oscilador de Van der Pol é um oscilador não linear, né? O movimento tipicamente é periódico, né? E quando ele é periódico, a gente tem o ciclo, né, de movimento periódico, é chamado, no caso do oscilador de Van der Pol, de ciclo limite, né? Dá para ver ali que o sinal do termo de amortecimento, que é este cara aqui, né, vai mudar, claro, de sinal dependendo se x ao quadrado é maior ou menor que 1, né? Vai nos dar, então, dissipação ou, ou introdução de energia no sistema, e essa introdução de energia no sistema é proporcional à velocidade, né? Onde é utilizado essa equação diferencial de Van der Pol ou oscilador de Van der Pol? Bom, tem uma gama de aplicações que vai desde engenharia até a aeronáutica e também modelos de sistemas biológicos, tá? Ou seja, vários tipos de sistemas físicos, né, ou modelos biológicos, né, associados à biologia, né, esses sistemas físicos são modelados por equações diferenciais que recaem na forma funcional da equação de Van der Pol. Obviamente, como eu comentei com vocês, né, esses sistemas não lineares, em geral, só têm solução numérica, né? O que a gente pode mostrar relativo à solução numérica da oscilação de Van der Pol, ou seja, se eu quiser obter a solução dada uma equação dadas as condições iniciais, né? Então, eu dou uma condição inicial e eu vou tentar resolver essa equação diferencial numericamente, né? Não linear, certo? O que a gente vai ver é que, tipicamente, a gente consegue obter
movimentos periódicos únicos, né? Então, para cada condição inicial, quando eu resolvo numericamente a equação não linear de Van der Waals, eu vou ter um tipo de movimento periódico único, que é o chamado ciclo limite, né? A cara específica do ciclo limite, ou do movimento oscilatório típico que eu vou ter dado a condição inicial, vai depender do valor do parâmetro positivo epsilon, né? Então aqui eu só estou resumindo, dependendo do tamanho do parâmetro epsilon, os tipos de movimentos oscilatórios, né, ciclos limites que a gente pode ter, né? Obviamente, se o epsilon vai a zero, né, que é o caso mais óbvio, né, se epsilon vai a zero, a gente volta a ter o oscilador livre, né? Se epsilon vai a zero, o termo de dissipação vai a zero, e eu fico com uma força elástica aqui, que é o termo linear em x aqui, né? Então, quando a gente toma epsilon tendendo a zero, a gente vai ter o oscilador livre linear, né, usual. Se epsilon é não nulo e pequeno, a gente vai ter movimento oscilatório. Claro, né? Porque se a correção sobre a força elástica, né, vindo da dissipação, é pequena, no grosso do movimento, isso está sendo controlado pela força elástica que obedece à lei de Hooke, e aí o movimento é oscilatório, né, típico de oscilador livre, com uma pequena modificação devido à introdução do termo proporcional à velocidade. Né? E, claro, quando o epsilon é grande, aí sim a gente tem a grande novidade, né? É aquele termo ali de introdução e retirada da energia mecânica fica super importante, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de oscilação de relaxação, né? Onde o movimento deixa de ser tipo sinoidal, periódico, né? Tipo trigonométrico, né? Seno ou cosseno, como a gente mostra no oscilador livre, né? O tipo de solução, que é a chamada oscilação de relaxação, né? A forma funcional do movimento, o x de t, né, está mais aproximada de uma função passo, né? Na verdade, um conjunto, uma série de funções passo. Lembrando que funções passos, né, a gente discutiu há umas 3 aulas atrás, né, como é que a gente constrói as soluções para as funções passo, né? São aquelas funções retangulares, né, que se repetem num determinado período, né? E a gente vai ter, claro, a oscilação de valores negativos e positivos cada vez em cada ciclo, né, limite. Como é que, em geral, o pessoal resolve numericamente a equação de Van der Waals? O método numérico de solução é o mesmo como a gente fez na aula, discutiu na aula passada para o oscilador de Duffy, né? Em geral, o primeiro passo é partir de uma equação diferencial de segunda ordem, né? E a partir dessa equação diferencial não linear de segunda ordem, reduzir ordem, construindo um sistema de duas equações de primeira ordem. Tá? Exatamente como a gente fez no caso do Duffy, né? A gente vai definir a variável y, que basicamente é a velocidade, né? Y é x ponto, né? A velocidade. É o dx dt. Com isso, a gente reescreve a equação de segunda ordem, né? Se y é dx dt, claramente o termo da derivada segunda e o termo da derivada primeira vão ser escritos em termos dessa variável y, né? E eu vou ter esta equação diferencial aqui adicional. Ou seja, a primeira é uma equação diferencial que é a definição de velocidade, do y, né? Variável y. E depois eu tenho a redução de ordem da equação diferencial não linear de segunda ordem, agora na nova variável, que é a nova variável y. Né? Quando eu faço isso, a gente deixa de ter, então, uma única equação diferencial de segunda ordem não linear homogênea para ter um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, que são um pouquinho mais simples que resolver que a equação diferencial de segunda ordem. Né? Em geral, a gente consegue resolver por separações de variáveis e integrações numéricas, né? Mas a metodologia é a mesma, como a gente mostrou no caso do Duffy, né? Na aula passada. Aqui eu estou mostrando vários gráficos, né? O que eu estou mostrando aqui, basicamente, o min, na verdade, aqui é o parâmetro epsilon, tá? Você consegue ver aqui que eu estou aumentando o valor de epsilon. O que está mostrado aqui nessas diferentes curvas, né? São para diferentes valores de epsilon o espaço de fase, né? Ou seja, x ponto versus x para o oscilador de Van der Waals. Né? Então, são os caminhos de fase. Né? Os diferentes caminhos de fase, que são obtidos através de solução numérica desse conjunto de duas equações diferenciais não lineares de primeira ordem. Né? O que está acontecendo? Né? Como eu comentei com vocês, para epsilon
pequeno, a gente tem caminhos de fase que são basicamente muito próximos dos caminhos de fase típicos do oscilador livre, né? Que são elípticas, né? Quando a gente começa a aumentar, né, o parâmetro epsilon, que aqui está sendo notado por mim, né? Quando a gente aumenta, vai aumentando o parâmetro epsilon, né? Os caminhos de fase deixam de ser tipicamente aproximadamente elípticos para serem deformados, né? E a deformação vocês conseguem ver qual é que é, né? A gente tem uma deformação típica, né? No, nos caminhos de fase. É como se a gente amassasse, né? A elipse, a gente tem esses blobs, né? Assimétricos, né? Em torno da origem, né? Que é o x igual a zero, que é justamente essa linha aqui, né? Lembrando que eu estou fazendo velocidades versus x. São caminhos de fase. Então é só para representar qual é que é a solução do oscilador de Van der Pol, que é um oscilador não linear, né? Quando a gente vai variando numericamente o parâmetro epsilon, né? Epsilon pequeno, elipses, depois a gente deforma, mas ainda tem caminhos de fases fechados, né? Os caminhos de fase são fechados. Nesse sentido, se os caminhos de fase são fechados, a gente ainda tem sempre ciclos limites, ou seja, oscilações, né? Se os caminhos de fase fossem abertos, né, a gente não teria mais movimento oscilatório, né? Inclusive a gente não tem espiralamento, né, o espiral para o ponto de equilíbrio como se a gente tivesse só dissipação. Os caminhos de fase continuam fechados, mesmo com epsilon grande, porque justamente o termo na velocidade, o termo de velocidade, ele vai intercalando, né, retirada de energia e introdução de energia no sistema sistematicamente, autonomamente, né? Isso faz com que eu mantenha um movimento oscilatório, ou seja, eu mantenho os meus caminhos de fase fechados, né? Que significam movimentos com vínculos, né? A partícula oscila, né? Aqui a gente tem exemplos de caminhos de fase distintos, né? Nesse primeiro caso aqui é onde eu tenho muita dissipação, então no limite onde o epsilon é muito, muito grande, né? Obviamente, quando o epsilon é muito, muito grande, significa que eu vou ter um espiralamento, né, dos caminhos de fase, né? Mas vejo bem que aqui eu tenho y' versus y, ou velocidade versus ah, na verdade que é aceleração versus velocidade versus é aceleração versus velocidade, né? Esses gráficos da direita, né? Aceleração versus velocidade, e na direita aqui sim é a equação de movimento, né? São as y de x, né? Ou seja, seria um x de t no caso, né? X de t, as x de t são movimentos oscilatórios, claro que as amplitudes delas mudam, né? A amplitude do movimento não é constante, né? No caso aqui para epsilon pequeno, né? Para epsilon pequeno a gente tem movimento oscilatório típico, né? Enquanto o tempo vai mudando, mas a amplitude é modulada, né? Explicitamente. Aqui quando eu vou aumentando um pouco o epsilon, né? A gente já está mais próximo do movimento oscilatório usual. Então a minha amplitude aqui está mais ou menos fixa, né? O tamanho da amplitude, e temos movimento oscilatório usual. E como eu comentei antes ali, né, se a gente vai para um epsilon muito grande, a gente deixa de ter movimento sinusoidal, né, para ter a forma funcional da x de t, né, como sendo uma série de funções passos, né. A gente não consegue mais ter, claro, uma função sinusoidal, né, consegue mais ou menos ver que elas começam a ser com funções retangulares, né, repetidas dentro de um determinado período. Então, o que eu estou mostrando aqui graficamente são as soluções numéricas das soluções de movimento, né, as y de x, né, ou x de t, na verdade, né, para diferentes valores do parâmetro epsilon para o oscilador de Van der Pol, e os caminhos de fase, né, correspondentes também variando o parâmetro epsilon. Com isso, resumindo o oscilador de Van der Pol, a gente fecha, né, a área de oscilações não lineares, né? No caso do Van der Pol, a introdução da não linearidade
está no termo dissipativo, né? Onde a gente tem autonomamente, né, introdução e retirada, dependendo do X, né, de energia mecânica do sistema. Obviamente, todas essas soluções aqui são apenas numéricas, né, explicitamente numéricas. Né? E aí eu encerro aqui você consegue também no link você consegue simular, né, o espaço de fase do oscilador de Van der Pol, dado as condições iniciais que vocês basicamente vocês vão introduzir o valor do mi, né, que é o valor do parâmetro epsilon, e ele vai simular para vocês qual é que é o caminho de fase correspondente, velocidade versus a posição para o Van der Pol. Né? Isso é possível fazer. E aí a gente encerra a área de oscilações não lineares. No caso do Van der Pol, a não linearidade está no termo dissipativo, enquanto no pêndulo plano e no oscilador de Duffy, a não linearidade está na força restauradora, né? Que é cúbica, né? nos casos que a gente analisou. E agora a gente vai introduzir então a nova área, que é uma grande área, que é a área de forças centrais, né? Então, no primeiro momento, a gente vai analisar como descrever a interação de duas partículas, né, sujeitas a um par ação e reação, que é tipo central. Lembrando que as forças centrais nós já demonstramos, né, que todas as campos de forças centrais são conservativos, ou seja, vão conservar EMEC, né? Então, num primeiro momento, então, inicialmente, a gente vai aprender a descrever a dinâmica, né, num sistema de duas partículas que estão interagindo, né, via força central, ou seja, o par ação e reação envolve uma força que é tipo central, que é radial, né? E depois a gente vai ver quais são as quantidades conservadas, né, se o meu campo de força for central, certo? Então aqui, inicialmente, eu vou apresentar como é que a gente vai tratar, né, a dinâmica de dois corpos interagindo via forças centrais. Lembrando que força central é na interação entre duas partículas, né, a força, né, está ao longo da linha que conecta os centros, né, desses dois corpos, né? Então, especificamente, a gente está analisando sistemas de dois corpos, né? Bom, para descrever um sistema de dois corpos, né, duas partículas ou dois corpos mesmo, né, cujos centros de massa a gente conhece, né, a gente pode descrever o sistema de dois corpos de duas maneiras, né? Ou a gente pode utilizar os vetores posições para cada um desses corpos, né, para cada uma dessas partículas interagentes, né, que eu vou denominar de R1 e R2, né, o R1 então é o vetor posição da partícula 1 e o R2 é o vetor posição da partícula 2, né? Ou, se a gente quiser, a gente também pode escrever o movimento, né, a dinâmica, a cinemática do movimento desses dois corpos através de dois outros vetores, né, que localizam o sistema, né, que é o vetor posição do centro de massa, que eu estou denotando aqui por R maiúsculo, né, lembrando a definição do vetor da posição do centro de massa no caso de duas partículas, né, aqui eu estou assumindo duas partículas pontuais, né, basicamente é o produto das massas pelo vetor de posição de cada partícula, né, somados, dividido pela massa total do sistema, que no caso é M1 mais M2. Esse é o vetor posição do centro de massa, que é obtido a partir das massas das partículas, das duas partículas, e dos vetores posições individuais de cada uma das partículas. Né? E também do vetor posição relativa, que é a diferença entre o vetor R1 e R2, ou seja, a diferença dos vetores posição das duas partículas. Né? Então, a gente pode usar esses dois conjuntos, né, de vetores posição para descrever a dinâmica de um sistema de duas partículas. Eu vou mostrar para vocês que se a gente utilizar para descrever a dinâmica do sistema de duas partículas o vetor posição de centro de massa e o vetor posição relativa, a gente simplifica muito a descrição da dinâmica, né? Ou seja, como é que funciona as posições como função do tempo, se a gente utilizar esse conjunto aqui de vetores posição, né? Lembrando, esses são equivalentes, né? A gente pode ir de um sistema para outro, de uma representação para outra, automaticamente, né? A gente também pode escrever os vetores R1 e R2 em termos do vetor posição do centro de massa e do vetor posição relativa. Aqui eu só estou representando graficamente, né, o que eu estou falando. Eu tenho duas partículas, a partícula 1, a partícula 2. Cada um deles tem as suas massas, né, a massa M1, massa M2. Aqui eu tenho um sistema de referência inercial, né, cuja origem é O. A partir dessa origem O,
Então eu vou localizar, por exemplo, com os vetores de posição R1 e R2, que estão representados em pontilhados aqui, né? Os vetores de posição das duas partículas, né? Relativa à origem O, isso é uma opção, né? Ou também eu posso escrever as duas partículas através do vetor posição do centro de massa. Então aqui eu representei onde está localizado o centro de massa, né? E eu localizo o vetor posição do centro de massa a partir da mesma origem O, né? E também o vetor posição relativa, né? O vetor posição relativa, aqui no nosso caso, então, parte da massa M2, né, a partícula 2, e chega na partícula 1. Dá para ver claramente que o vetor posição relativa mapeia, né, as posições da partícula 1 relativo à partícula 2. Então, por isso que é posição relativa o nome desse vetor R, né? Muito bem. Agora eu vou analisar como é que fica as quantidades conservadas para o sistema de interação de dois corpos, né? Se eu tenho dois corpos interagindo via uma determinada paração e reação, ou seja, determinada interação entre eles, né? Qual é que é a quantidade que é conservada imediatamente, né? A gente pode mostrar aqui da definição do vetor posição centro de massa, se a gente derivar ambos os lados da definição do vetor centro de massa, né, posição centro de massa, a gente consegue mostrar que a massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa, ou R ponto, né, é basicamente igual à soma dos momentos lineares das duas partículas individuais. Então, se eu derivar ambos os lados, né, eu vou ter os vetores de velocidades da partícula 1 e da partícula 2 explicitamente no lado direito, né? Eu consigo mostrar que, basicamente, o momento linear do centro de massa, que eu estou chamando de pesão, né, vetor pesão, né, ele basicamente é a soma dos momentos lineares das duas partículas. Então, aqui eu consigo mostrar que o momento linear do centro de massa é basicamente a soma dos momentos lineares das duas partículas que estão interagindo, né? Claro, se o sistema está livre, a única interação é entre elas, né? Da segunda lei de Newton, né, a gente sabe que, lembrando da segunda lei de Newton, as partículas estão interagindo, então eu tenho par, ação e reação, a força sobre a partícula 1 é igual ao negativo da força sobre a partícula 2, o meu par, ação e reação, né, força sobre partícula 1 é um vetor antissimétrico, né, relativo à força sobre partícula 2, né, lembrando que elas estão interagindo entre si, né. Isso basicamente é a terceira lei, né, terceira lei de Newton para um sistema de duas partículas, né? Se a gente tem terceira lei obedecida, né, lembrando que as forças podem ser escritas em termos das taxas de variações temporais dos momentos, né? A terceira lei de Newton implica que as taxas de variações temporais dos momentos da partícula 1 e partícula 2, de novo, estão relacionadas desta forma, né? Lembrando que o F1 é o P1 ponto e o F2 é o P2 ponto vetor, né? Isso significa que esta equação explícita na derivada temporal tem que ser obedecida, né, para o sistema de duas partículas. A gente pode passar o termo da direita para a esquerda, né? Com isso a gente vai ter que a derivada temporal do vetor soma P1 mais P2 é o vetor nulo, né? Isso significa que esta quantidade, que é o P1 mais P2, é uma quantidade constante, ou seja, é um vetor constante, né? E lembrando que o P1 mais P2 é justamente o momento linear do centro de massa. Então a gente consegue mostrar aqui que para um sistema de duas partículas interagentes, né, o, o vetor momento linear do centro de massa é um vetor constante. Significa então que o momento linear do centro de massa é conservado. O que isso quer dizer? Que o centro de massa ou é estático, né, ou seja, tem velocidade nula o centro de massa, ou se movimenta com movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o fato do momento linear do centro de massa ser um vetor constante significa que ele ou está em repouso, ou seja, ele não se movimenta no tempo, né, o centro de massa, né, ou no máximo ele se movimenta com movimento retilíneo, né, com movimento uniforme. Então, uma das implicações de um sistema de duas partículas livre, né, sem nenhuma força externa, só interagindo entre si, é que o momento linear do centro de massa é uma quantidade conservada e o centro de massa, então, ou é estático ou se movimenta com movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a dinâmica do centro de massa é muito simplificado nesse caso, se eu estou só com duas partículas interagindo entre si, né?
ou seja, apesar das partículas estarem aceleradas, né, o centro de massa ele obedece à primeira lei de Newton, né? Ele vai ficar com um movimento uniforme, né? Ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Bom, vou tentar mostrar para vocês que se a gente utilizar então a descrição do movimento em termos do vetor posição centro de massa e o vetor posição relativa, né, a dinâmica do sistema de duas partículas pode ser simplificado, certo? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com as duas equações de Newton, né, uma para cada partícula, ou seja, as equações de movimentos individuais, né, das duas partículas. Tá? Para a partícula 1, obviamente, a gente tem a massa da partícula 1 multiplicada, a segunda lei de Newton, né? A massa da partícula 1 multiplicada pela aceleração da partícula 1, que é justamente a derivada de segunda ordem do vetor posição R1 da partícula 1, né? É igual a força sobre a partícula 1, que ele está chamando de F1, né? E para a partícula 2, né, a gente tem a segunda lei de Newton para ela também, né, que é a massa da partícula 2 multiplicada pela aceleração da partícula 2, que é o derivada da segunda ordem do vetor posição R2 da partícula 2, isso igual à força sobre a partícula 2, que é a força F2. Lembrando que a gente está duas partículas interagentes, né, a força F2, por terceira lei de Newton, está associada com a F1 para ação e reação, né? A F2 é menos a força F1, certo? Basicamente, aqui estou mostrando as duas equações associadas à segunda lei de Newton aplicada a cada uma das partículas, né, individuais do sistema de duas partículas que estão interagindo. Né? Bom, eu vou manipular um pouquinho essas duas equações, né, individuais. Por exemplo, a gente pode multiplicar a primeira equação por m2, ou seja, pela massa m2 ambos os lados, e na segunda equação a gente pode multiplicar pela massa m1 ambos os lados. Com isso a gente tem um novo conjunto de duas equações, né, que eu estou chamando de equação 1 e equação 2. São essas equações aqui que envolvem, no lado esquerdo, o produto das massas. Né? Se eu subtrair a equação 2 da 1, né, eu vou obter esta equação aqui. Obviamente aqui já está tudo escrito em termos da força sobre a partícula 1, né? A F1, certo? Lembrando que até agora eu não especifiquei qual é que é o tipo de interação, né? Quem é o tipo de força F1. Então, aqui eu só estou analisando o caso geral de um sistema de duas partículas, né? Livres, onde elas só interagem entre si. Né? Bom, o que eu consigo mostrar aqui é que eu tenho o produto das massas, né? Multiplicado pela diferença das acelerações, né? Da partícula 2 e da partícula 1, isso é igual ao negativo da massa total do sistema multiplicado pela força F1, certo? Se eu dividir ambos os lados pelo produto das massas, eu consigo mostrar, que é esta equação aqui, né? Que a diferença das acelerações R1 com claro, e ainda multiplicar por menos 1 ambos os lados, tá? Então, passo M1 vezes M2 para o lado direito e multiplicamos ambos os lados por menos 1, tá? O que a gente obtém aqui no lado esquerdo é a diferença das acelerações da partícula 1 e da partícula 2. Né? Isso nada mais é que a derivada de segunda ordem do vetor posição relativa. O vetor posição relativa é a diferença do R1 e do R2, o vetor posição R1 e do vetor posição R2. Se eu derivar, né, duas vezes temporalmente o vetor R, justamente eu vou ter a diferença das acelerações das duas partículas, né, a aceleração da partícula 1 menos a aceleração da partícula 2. Então, consigo mostrar que do lado esquerdo, então, obtenho a derivada de segunda ordem, né, taxa de variação temporal de segunda ordem, do vetor posição relativa. Isso, a taxa de variação temporal de segunda ordem do vetor posição relativa é igual a uma quantidade que depende das massas multiplicada pela força F1. Eu vou definir esta quantidade que está acompanhando a F1 e que depende das massas, né, vou definir ela como a chamada massa reduzida do sistema de duas partículas. Então, a massa reduzida do sistema de duas partículas, em mecânica clássica, né, é basicamente o produto das massas dividido pela massa total do sistema. Obviamente você consegue ver que itens têm dimensão de massa, né? Mas basicamente aqui eu estou definindo o que é massa reduzida no sistema de duas partículas. Né? É o produto das massas dividido pela massa total do sistema de duas partículas. Né? O que a gente consegue mostrar quando a gente introduz, né, a definição de massa reduzida ou a noção de massa reduzida do sistema é que essa equação dinâmica que a gente obteve a partir das duas equações individuais dinâmicas para as duas partículas individualmente, né? A gente combinou as duas
equações dinâmicas e obteve uma única equação dinâmica, né, que envolve a massa reduzida do sistema, né? Lembrando, o que a gente obteve aqui? A gente obteve uma equação diferencial para o vetor posição relativa, né? Ele envolve a massa reduzida do sistema e a força F1. A gente consegue ver que a combinação das duas equações individuais de dinâmica das duas partículas recai nessa equação que é uma equação parecida com... Tem a mesma forma funcional que a segunda lei, né? Basicamente, a gente conseguiu mostrar que a massa reduzida do sistema, multiplicada pela taxa de variação temporal de segunda ordem do vetor posição relativa, é igual à força sobre a partícula 1, ou a força sobre uma das partículas, né? O que significa esta equação? Bom, é a equação seria a equação de Newton, né? Seria a segunda lei de Newton, né? Para uma partícula única que tem massa μ, ou seja, uma massa igual à massa reduzida do sistema de duas partículas, e cuja força que está atuando sobre ela é a força F1, certo? E eu consigo mapear a dinâmica dessa massa reduzida, o movimento dessa massa reduzida, através da aceleração dela, né, que é o R dois pontos aqui. Né? Então, combinando as duas equações dinâmicas das duas partículas individuais do sistema de duas partículas, né, a gente pode construir uma única equação dinâmica pensando o sistema de duas partículas como uma única partícula que tem uma massa igual à massa reduzida, que é a massa μ, né, sujeita à força de interação do para-ação e reação, que é a força F1. Então, simplifica. Então, ao invés de tratar duas equações de movimento, a gente vai analisar daqui em diante, né, utilizar apenas uma equação de movimento, que é a equação de movimento para a massa reduzida do sistema. No nosso caso, a força F1, né, no par, ação e reação entre as duas partículas que estão interagindo, é tipo central, né? Só para lembrar qual é que é a cara das forças, dos campos de força tipo central, né? Os campos de força centrais, né, são os campos de força que tem direção radial, certo? Ou seja, a direção desses campos de força centrais apontam na mesma direção do vetor radial, o vetor radial que é o R chapéu, né, o vetor unitário na direção radial, né, tá aqui a definição dele, né, é o vetor posição dividido pelo seu módulo, né, e mais importante, do ponto de vista de forças centrais, além de ser radial, né, a intensidade do campo de força central depende apenas do módulo do vetor posição, ou seja, a intensidade da força central apenas depende de uma função que depende apenas de R, lembrando que R é o módulo do vetor posição. Então, quando a gente está falando de forças centrais, matematicamente, a gente está se referindo a campos de força que têm este comportamento, né? A sua intensidade depende apenas do módulo do vetor posição, ou apenas do módulo do vetor R, né? E sentido, né, direção dada pelo versor radial. Obviamente, esses campos de força podem ser atrativos e repulsivos dependendo do sinal dessa função f de R. Né? Quando eu substituo, no caso de força central, aqui na nossa equação dinâmica descrita pela massa reduzida do sistema, no caso de campos de forças centrais, a dinâmica, ou seja, a equação dinâmica que a gente vai ter que analisar é justamente esta aqui, né? Massa reduzida do sistema multiplicada pela aceleração do vetor associado ao vetor a posição relativa, né? Que basicamente é a aceleração da partícula 1 relativa à partícula 2, né? Se vocês olharem aqui, né? O vetor R1, o vetor R, né? Ele parte da partícula 2 e chega na partícula 1. Ou seja, ele dá a localização da partícula 1 relativo à partícula 2. Em geral, a gente considera a partícula 2 como sendo a fonte do campo de força central e a partícula 1 a partícula de prova, né? E a distância entre a fonte e a partícula de prova é justamente o vetor a posição relativa R. Né? Mas então, a equação dinâmica que a gente vai analisar é justamente essa daqui. Né? No lado direito, a gente escreveu explicitamente a forma funcional dos campos de força centrais. Né? A F de R da intensidade e aqui a divisão de R, do vetor R por R, pelo módulo de R, dá o versor, né? O versor radial.
Em geral, só para a gente ter um feeling, né, de como é que se comporta a massa reduzida de um sistema de duas partículas, né? Em geral, lembrando que a massa M2 eu falei para vocês que em geral a gente considera a massa M2 como sendo a fonte do campo de força central e a M1 a partícula de prova que sente esse campo de força, né? Em geral, na maior parte dos problemas, né, a gente considera que a fonte, né, é muito mais massiva que a partícula de prova. Então, no caso onde a fonte de campo central, né, do campo de força central, é muito mais massiva que a partícula M1, a gente consegue mostrar explicitamente, né, que a massa reduzida do sistema, o μ, né, basicamente vai ser praticamente igual à massa da partícula mais leve, ou seja, a partícula de prova, né? Então, eu estou mostrando explicitamente, né, se eu tomar o limite, né, da massa M2, ou seja, a massa da fonte, né, muito maior que a massa do projétil, né, a massa da partícula de prova, que é o M1, né, da expressão da massa reduzida, que é o produto das massas dividido pela massa total, né, lembrando, se o M2 é muito maior que M1, né, basicamente aqui no denominador, basicamente quem domina é o M2, né, eu tenho um cancelamento dos M2, e a gente basicamente o limite para a massa M2 muito maior que M1. A massa reduzida do sistema basicamente é a, a massa da partícula de prova ou a partícula menos massiva, né, que é a partícula de prova, né. Então, apesar que formalmente, né, na equação dinâmica aqui envolvendo o, a massa reduzida do sistema, a gente tem que calcular corretamente quanto é que é a massa reduzida do sistema caso a caso, mas na maior parte do tempo, se as nossas fontes são massivas, né, ou seja, a massa N2 é massiva, o μ basicamente é a massa da partícula de prova. Isso é o que eu quero falar. Inclusive, nas nossas análises posteriores, você tem que estar ligados que quando eu falar de massa M, ou seja, a massa da partícula de prova, na verdade eu estou me referindo a massa reduzida do sistema. Sempre tem que ser, né? Sempre é a massa reduzida do sistema. Só lembrando que se a fonte for muito massiva, a massa reduzida do sistema é a massa da partícula de prova. Isso a gente vai utilizar bastante em diante, né? Está implícito nas nossas contas, né? Posteriores. Ou seja, a gente vai assumir que o campo de força é massivo, né? Isso é verdade para um núcleo, por exemplo, né? Por exemplo, tem um átomo de hidrogênio, né? A fonte do campo eletromagnético, né, o campo eletrostático, é um próton, que é muito mais massivo que um elétron. Né? Então, a massa reduzida do sistema elétron-próton no átomo de hidrogênio basicamente é a massa do elétron, né? Que é a partícula menos massiva. Gravitação, Sol-planeta, né? Onde a interação entre o Sol e o planeta é tipo central, claro. Né? Como a fonte do campo gravitacional, que é o Sol, é muito mais massivo que os planetas, né? Basicamente a massa reduzida do sistema Terra, planeta-Sol, basicamente são as massas dos planetas. Né? Então sempre a gente vai ter que lembrar que sempre a gente está usando massa reduzida, mas na maior parte dos casos práticos, a massa reduzida do sistema é a massa da partícula menor ou do projétil, né? Que está sujeito ao campo de força central. Aqui eu já vou começar a mostrar algumas quantidades que são conservadas, né, chave, no para campo de força central. Né? A primeira quantidade que a gente consegue mostrar que é conservada é o momento angular da partícula de prova. Né? Certo? Lembrando a definição de momento angular de partícula, né? O momento angular é basicamente o produto vetorial, né, do vetor posição da partícula vetorial com o seu momento linear, né? É o produto vetorial R vetor P. Né? Eu vou calcular a partir da definição do momento angular, eu vou calcular qual é que é a taxa de variação temporal do vetor momento angular. Isso é o vetor L ponto, né? Taxa de variação temporal do vetor momento angular. Basicamente, isso é a taxa de variação temporal do produto vetorial R vetor P, ou seja, eu vou ter que calcular a derivada do produto. Né? Calculando explicitamente a derivada do produto, isso nos vai dar dois termos. Né? O primeiro termo envolve, então, a derivada temporal do vetor posição, que é o primeiro vetor no produto vetorial. Né? Então, a primeira derivada é dr dt vetor P, né? E depois o segundo termo envolve, então, a derivada do momento linear, a derivada do momento. Né? Então, o segundo termo da derivada é r vetor derivada do p, certo? Lembrando que dr dt é a velocidade, né, o vetor velocidade, e dp dt basicamente é a força, né,
taxa de variação temporal do momento linear da partícula é a força atuando sobre ela. Eu consigo mostrar, a gente consegue mostrar, claro, que o primeiro termo é nulo, né, porque eu tenho o produto vetorial do vetor velocidade com o vetor momento linear. Né? Esses dois vetores são proporcionais, né, são vetores paralelos. Né? O vetor velocidade e o vetor momento linear, que é m vezes v, são paralelos e o produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. Então, a taxa de variação temporal do momento angular, do vetor momento angular, num sistema de duas partículas, basicamente é igual o produto vetorial R vetor F, que é o torque, né? É o torque atuando sobre a partícula. Esse é o caso geral para qualquer campo de força F, né? Mas, se o nosso campo de força for tipo central, ou seja, se a cara dele tem exatamente esta forma, né? Que é a sua magnitude é dada por uma função apenas da distância radial, ou seja, do módulo do vetor posição, e a sua direção é dada pelo versor, né, R chapéu, que eu estou aqui escrevendo ele explicitamente como vetor R dividido por módulo de R, né, a gente consegue ver que no caso de forças centrais, né, lembrando, eu posso fatorar as funções de R para fora do produto vetorial, né, que basicamente é o F de R dividido por R, né, basicamente o que eu tenho para calcular como taxa de variação temporal do momento angular, do vetor momento angular, no caso de campos de forças centrais, seria algo que é proporcional ao produto vetorial R com R, né? Que são dois vetores iguais. Né? O produto vetorial de dois vetores iguais é zero. Significa, então, que no caso de campo de força central, a taxa de variação temporal do momento angular é nula, certo? Significando que o vetor momento angular é uma quantidade conservada. O que eu quero dizer com isso? Se a taxa de variação temporal é zero, significa que o vetor momento angular é um vetor constante. O que é um vetor constante? O vetor constante é um vetor que tem sempre a mesma direção e sentido enquanto o tempo passa e também tem o mesmo módulo. Então, o seu módulo, essa direção e seu sentido do vetor momento angular da partícula, sujeito a um campo de força central, é sempre o mesmo. Ele é uma quantidade conservada. Ele é um vetor constante, né? Vetor fixo, certo? Bom, se o momento angular é um vetor fixo, eu estou com uma partícula sujeita a um campo de força central, né? Ou duas partículas interagindo via um campo de força central, né? Lembrando lá da álgebra linear geometria analítica, né? Um vetor constante, né, define um plano, tá? Então, tá claro para nós aqui que se o momento angular é um vetor constante, né, ele define um plano, tá? Existe o plano e sempre é perpendicular a esse vetor constante, né? Aqui eu estou representando o vetor momento angular, que ele vai ter sempre a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, né, enquanto o tempo está passando. Está representado aqui então um vetor L. Obviamente eu vou ter um vetor unitário associado ao L, que eu estou chamando de N chapéu, né? Então N chapéu é o vetor unitário associado à direção do vetor momento angular conservado, né? Lembrando então que um vetor constante define um plano, que é o plano perpendicular ao momento angular, né? Certo? Dá para entender que o movimento da partícula a partícula só vai desenvolver movimento nesse plano perpendicular ao momento angular. Por quê? Da definição de momento angular. Né? Se o momento angular está fixo e ele define um plano perpendicular a ele, lembra da definição de momento angular. Né? O momento angular é sempre perpendicular ao vetor posição da partícula. Né? Se o L está fixo, significa que o vetor posição da partícula, para qualquer tempo, né, sempre vai ser perpendicular ao L. Né? Se ele é sempre perpendicular ao L, significa que o movimento da partícula só vai se dar nesse plano definido pelo vetor momento angular, ou pelo vetor N chapéu, certo? O vetor posição é sempre perpendicular a L, como L é sempre fixo, né? A partícula só desenvolve movimento num plano. Então aqui é uma coisa super importante quando eu estou descrevendo o movimento de partículas sujeito a campos de força centrais, né? O movimento de partículas sujeito a campos de força centrais se dão sobre um plano, não é 3D, não é movimento 3D, é sobre um plano, e esse plano é sempre o plano perpendicular ao vetor momento angular. Né? Bom, eu estou representando tanto o vetor, né, quanto o vetor velocidade, né, da partícula nesse plano definido pelo vetor L. Né?
Bom, se o movimento é simplificado, ele é só, no caso das partículas sujeitas ao campo de força central, ele se dá num plano apenas, né, o movimento 2D, né, e no caso de forças centrais, os campos de força têm intensidade que depende apenas de R, ou seja, as forças são radiais apenas, né, radiais, cujas intensidades dependem apenas do módulo do vetor posição. Está claro que o sistema de coordenadas conveniente para descrever o movimento da partícula num plano, né, se ela está sujeita a um campo de forças centrais, devido a essas propriedades que eu comentei, né, é num plano e ainda o campo de força é radial, cuja intensidade depende apenas de R. Está claro que o sistema de coordenadas conveniente, mais adequado, né, para descrever esse tipo de movimento, né, no plano, é o sistema de coordenadas plano-polares, né, como a gente mostrou lá na primeira semana de aula. A gente analisou como é que fica o sistema de coordenadas plano-polares, né. O sistema de coordenadas plano-polares não tem vetores unitários, né, que é o R-chapéu e θ-chapéu, que não são estáticos, né, diferente do sistema cartesiano, né. Mas é só para comentar que, devido às características do movimento, né, e das leis de forças que estão atuando sobre a partícula, né, que são forças centrais, o sistema de coordenadas mais adequado é o sistema de coordenadas plano-polares. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui é reescrever ou escrever explicitamente, né, qual é que é a expressão do vetor momento angular e depois também a energia mecânica na forma da energia cinética e da energia potencial no sistema de coordenadas plano-polares, justamente porque a gente vai utilizar esse sistema de coordenadas para descrever o movimento da partícula, porque ele é o mais adequado, né? Vamos começar então com o momento angular, né? Eu vou escrever então o vetor momento angular em coordenadas plano-polares, né? Lembrando, no sistema de coordenadas plano-polares, né, o vetor posição é R e R chapéu, né, onde R é o módulo do vetor posição. A gente mostrou lá naquela, acho que na primeira aula, né, na primeira aula base ou na segunda aula base, acho que foi na primeira aula base, nós mostramos a expressão do vetor velocidade no sistema de coordenadas plano-polar, né. Aqui ele tem uma componente radial e uma componente angular. A componente radial é R ponto e a componente angular é R θ ponto, onde θ ponto é a velocidade angular, né. Então, eu estou só lembrando, né, da nossa primeira aula do semestre, né, a expressão do vetor velocidade no sistema de coordenadas plano-polares. Com R e V escrito no sistema de coordenadas plano-polares, eu vou calcular quanto é que é o momento angular escrito no sistema de coordenadas plano-polares. É o produto vetorial RP, né? É o produto vetorial RP, ou seja, nada mais é que o produto vetorial R com o vetor NV. Ou seja, basicamente é proporcional ao produto vetorial RV, né? Então, eu só estou multiplicando a massa pelo vetor velocidade. Então, o momento angular, vetor momento angular, é o produto do vetor RR chapéu com o vetor que tem duas componentes, que é a massa vezes velocidade, né? Que tem uma componente radial e uma componente angular. A gente pode calcular os dois termos do produto vetorial, né? Eu vou ter um primeiro produto vetorial R chapéu com R chapéu. Se eu tenho um produto vetorial de dois vetores iguais, né, que é o R chapéu e R chapéu, essa contribuição é nula, né? Até escrevi aqui explicitamente, né, o primeiro termo, né? Este cara vetor com este primeiro cara dá M vezes R, né, multiplicado pelo produto vetorial R chapéu, que é nulo. Tá? Então, o primeiro termo é nulo. E o único termo não nulo no produto vetorial, né, que vai nos dar o momento angular, vetor momento angular, no sistema de coordenadas planopolares é o R multiplicado pela massa, né, e multiplicada por o R ponto, né, perdão, o R multiplicado pela massa e o R e o θ ponto. Né? Então, a gente tem além dos versores, nós temos R que multiplica mr θ ponto, isso dá mr ao quadrado θ ponto, certo? E o produto, claro, o produto vetorial R chapéu com θ chapéu. Obviamente, R chapéu com θ chapéu define uma direção, ou seja, é um vetor unitário que define uma direção, que é justamente a direção do vetor momento angular. Né? Então, está claro na nossa notação aqui, né, do meu plano definido pelo N chapéu, onde N chapéu é o vetor unitário que aponta na direção de L, né? Que o produto vetorial R chapéu, θ chapéu, é justamente o vetor unitário N chapéu, que é o vetor unitário na direção de L. Então está claro aqui quanto é que é
o vetor momento angular, né, da partícula sujeito a um campo de força central, ou dois corpos interagindo via campo de força central. O vetor momento angular no sistema de coordenadas planopolares, né, tem módulo mr quadrado θ ponto e direção n chapéu, certo? O módulo do vetor momento angular, que eu estou chamando de Lzinho, né, é basicamente mr2 θ ponto, ou seja, ele depende do quadrado, do módulo do vetor posição, mas também depende da velocidade angular θ ponto. Né? Lembrando que o vetor momento angular é uma quantidade conservada em forças centrais, né? E significa que o módulo do vetor momento angular é conservado, certo? Que eu estou escrevendo isso aqui explicitamente, né? O módulo do momento angular é constante, né? Em sistema de coordenadas planopolares, significa que o produto mr quadrado θ ponto é uma constante. Ela é sempre o mesmo valor, independente do tempo. A consequência disso é, obviamente, a massa é uma constante, né? Isso significa que o produto R2 θ ponto é uma constante. O que significa? Que os vetores, que o módulo do vetor posição, ou seja, o vetor posição e o vetor velocidade angular, ou seja, vetor, o R, né, o tamanho do vetor posição, e a velocidade angular não são quantidades independentes. Tá? Elas não são independentes, devido à conservação do momento angular no sistema de forças centrais, né, o R e o θ ponto não são independentes. O produto deles, desta forma aqui, é constante, certo? O R quadrado multiplicado pela velocidade angular é uma constante. O que significa isso, né? Se eu estou com R menores, né, eu tenho que contrabalançar esses R menores por um θ ponto, uma velocidade angular maior, e vice-versa. Né? Esse produto aqui tem que ser sempre constante. Significa que eu tenho uma, uma simbiose, né, inversamente proporcional entre a velocidade angular θ ponto e o inverso de r quadrado, né, o tamanho do vetor posição, certo? Então dá para entender com um pouquinho a dinâmica que acontece com o movimento devido ao fato desse produto aqui ser constante. Então, mostrei que o momento angular é conservado explicitamente no sistema de coordenadas polares, planopolares, né? A gente obteve a expressão do módulo do momento angular, né? E aqui eu quero mostrar também uma outra quantidade conservada no sistema de coordenadas, no caso de forças centrais, né? Aqui tem a ver com a área coberta pelo vetor posição da partícula, né, no tempo. Então aqui eu vou chamar R o raio vetor, que é o vetor posição da partícula, né, e eu vou analisar a área que o vetor posição cobre, né, num determinado intervalo de tempo. Tá? Então estou mostrando aqui a origem do sistema de coordenadas, eu tenho o vetor posição, vetor R, né, e enquanto a partícula se movimenta, sujeita a um campo de força central, obviamente, para um tempo finito dt, né, que corresponde a um movimento angular dθ, né, eu vou ter uma área coberta pelo raio vetor ou pelo vetor posição. Tá? Eu quero determinar quanto é que é esta área, tá? No limite de tempos muito pequenos. Né? No limite de tempos muito pequenos, né, a primeira coisa, né, se o tempo é muito pequeno, basicamente o vetor posição não muda muito de tamanho, né? Basicamente o vetor r mais dr é praticamente o vetor posição no limite de tempos muito pequenos, né? Isso claramente nos define aqui um raio, né? Um segmento, né? De círculo que eu estou denominando aqui de dl, tá? Então dl é o arco de círculo correspondente ao movimento angular dθ, correspondente ao movimento do vetor posição num tempo pequenininho, tá? Lá da definição de ângulo em radianos, né, o ângulo dθ é justamente a razão entre o tamanho do arco de círculo e o raio desse círculo. Né? Então, no limite de tempos muito pequenos, eu consigo associar o ângulo dθ com o tamanho do arco de círculo e o raio desse círculo. Lembrando que o tamanho do raio do círculo é basicamente o módulo do vetor posição, que é o r. Né? Bom, agora eu vou calcular a área, aproximadamente qual é que é a área, né, desse objeto aqui, tá? Obviamente, no limite de ΔT muito pequenininho, né, basicamente a área que está sendo coberta aqui é a área de um triângulo
isósceles, né? Cuja base é dl, né? Lembrando que dl pode ser escrito como produto R de θ, né? E cuja altura aqui basicamente é da ordem do vetor R, né? Ou seja, basicamente é do tamanho R, né? Do vetor posição, tá? Então eu vou aproximar, né, no limite de tempos pequenos a área coberta pelo vetor posição para tempos pequenos, como sendo a área desse triângulo aqui, né? Cuja base é R de θ e cuja altura é basicamente o módulo do vetor posição R, né? Certo? Aqui está calculando quanto é que é ds, né? Que é a área coberta pelo raio vetor por tempos pequenos. Isso é a área desse triângulo. A área do triângulo é 1 meio base vezes altura, né? Onde a base, como eu comentei com vocês, é o dl e a altura é o tamanho do vetor posição, certo? Lembrando que eu estou fazendo contas aproximadas no limite de tempos pequenos, né? Substituindo dl em termos de r de θ, né? Eu tenho então que ds, a área coberta, é da ordem de 1 meio r ao quadrado, né? De θ. Lembrando que dl eu substitui por r de θ, né? Então eu vou ter um R2 de θ na expressão de ds. Nessa aproximação aqui da área coberta pelo raio vetor para tempos pequenos, eu vou dividir ambos os lados por um intervalo de tempo pequeno, dt, certo? Quando eu faço isso, eu obtenho, então, do lado esquerdo, ds dt igual a, lembrando que o raio aqui basicamente se mantém constante para tempos pequenos, né? 1 meio r quadrado dθ dt, certo? Lembrando que dθ dt é o θ ponto, né? Então, consigo mostrar que para tempos pequenos, né? Para tempos pequenos, a taxa de variação temporal da área coberta pelo raio vetor, ou pelo vetor posição, que é o ds dt, né, é basicamente proporcional ao r quadrado θ ponto. Né? É 1 meio r ao quadrado θ ponto. Lembrando que, acabamos de mostrar agora em cima, né, aqui em cima, né, que r quadrado θ ponto é justamente o momento angular dividido pela massa, né, da partícula. Então, finalmente, a gente pode escrever ainda a taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição, né, enquanto a partícula está se movimentando, né, a taxa de variação temporal desta área é 1 meio L sobre M, onde eu substituí R quadrado θ ponto por o momento angular dividido pela massa. Lembrando que o momento angular é uma quantidade conservada, é um parâmetro, então o lado direito é uma constante. Tá? Então, o que a gente consegue mostrar é, para um campo de força central, a taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição basicamente é uma constante, porque se L é constante, a massa é uma constante, basicamente essa taxa de variação temporal é uma constante, né? Devido à conservação do momento angular. Qual é que é a consequência, né, da taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição a ser constante? A consequência é que o raio vetor, ou vetor posição, né, vai varrer, então, áreas iguais em tempos iguais. Então, se tu integrar aqui em ambos os lados e integrar no tempo, né, se tu integrar para tempos iguais, você vai obter áreas iguais correspondentes. Né? Ou seja, esse fato que o vetor posição cobre áreas iguais em tempos iguais, no caso de campos de forças centrais, é conhecido geralmente como lei das áreas. Tá? Então, a lei das áreas, então, é a consequência da conservação do momento angular, tal que as áreas cobertas pelo vetor posição, se a partícula está sujeita a um campo de força central onde o L é conservado, né, as áreas cobertas são iguais para tempos iguais. Se o campo de força central específico for o campo gravitacional, né, o campo gravitacional, eu estou falando do campo gravitacional dado pela lei da gravitação universal newtoniana, que pode ser interação Terra-Sol ou Terra-Planeta, Terra-Sol ou Sol-Planetas, ou Sol-Lua, ou seja, planetas satélites, tanto artificiais quanto naturais, né? Ou seja, se o campo de força central é tipo lei de gravitação universal, né? A lei das áreas vai ter um nome específico, na verdade, constitui uma lei empírica na mecânica clássica ou na astronomia, né? Que é a segunda lei de Kepler, né? A segunda lei de Kepler basicamente fala isso, né? Que as áreas cobertas por raio vetor são iguais em tempos iguais, né? Onde o campo de força especificamente é o campo de força gravitacional. No caso do Kepler, né, historicamente, ele está analisando então o movimento dos planetas, né, em torno do Sol. Então as áreas cobertas é
As áreas cobertas pelos planetas nas suas órbitas, as áreas cobertas são iguais para tempos iguais para os planetas orbitando em torno do Sol. Né? E claro, a gente pode utilizar isso para obter informação da dinâmica, né, do movimento planetário, né, em torno do Sol. Aqui eu vou deixar só um comentário, claro que eu não mostrei isso explicitamente, né? Aqui eu argumentei com vocês que a lei das áreas advém basicamente da conservação do momento angular, né? Especificamente no campo de força central que a gente está interessado. Em todos os campos de força central, eu vou ter uma lei de área, sempre, certo? Mas eu não preciso necessariamente ter lei de força central. Basta que a força seja radial, apesar do módulo, da sua intensidade, não necessariamente depender só de R, ela pode depender das coordenadas, né? Mas desde que ela seja radial, eu vou ter lei de áreas também, certo? A gente pode mostrar que se a força for radial, o momento angular também vai ser conservado, né? Igual. Mesmo que não seja central, né, o campo de força. Isso a gente consegue mostrar aqui explicitamente, né? Só vou fazer o comentário para vocês aqui, né? Ó. Se a minha F aqui for proporcional a R chapéu, ou seja, for apenas uma força radial, eu vou continuar tendo um produto vetorial aqui na taxa de variação temporal do L, também um produto vetorial R com R, e isso vai nos dar, de novo, taxa de variação temporal do momento angular nulo, e aí eu vou ter conservação do momento angular. A lei das áreas, basicamente, é obtida a partir da conservação de momento angular. Então, todo o campo de força que tem como consequência conservação do momento angular vai ter lei de área associada. No nosso caso, que é a lei de força central, sempre a gente vai ter leis de áreas associadas. Né? Vimos como é que é o momento angular escrito no sistema de coordenadas planopolares, que é o conveniente, né, para descrever o sistema se movimentando perpendicular ao momento angular, né? E agora a gente vai analisar a conservação da energia mecânica, né? Basicamente a gente já sabe que a energia mecânica é conservada porque a gente mostrou que os campos de força centrais, todos eles, né, são campos conservativos, conservam EMEC, né? Por quê? Porque eles são campos irrotacionais, todos eles. A gente mostrou isso explicitamente lá no início do semestre, né? Quando a gente definiu forças conservativas e como é que a gente considera que um campo de força é conservativo ou não. Uma delas é que o campo é irrotacional. Né? Campos conservativos são irrotacionais. Então a gente já sabe que a energia mecânica é conservada nesses tipos de interações sujeitas a forças centrais. Né? O que eu quero mostrar aqui, sabendo que a energia mecânica é conservada, na verdade eu vou utilizar a conservação da EMEC para a gente analisar como é que são as expressões da energia cinética, né, e da energia potencial quando eu estou descrevendo o sistema com o sistema de coordenadas planopolares. Né? Então, qual é, que é a expressão da energia cinética e da energia potencial, né? Quando a gente está analisando forças centrais descritos no movimento por sistema de coordenadas planopolares. Né? Então, aqui eu vou começar a escrever quanto é que é a energia cinética, né? Que é basicamente um meio vezes a massa vezes o vetor velocidade ao quadrado, né? Que é V escalar V, né? A energia cinética é essa expressão geral da energia cinética independente do sistema de coordenadas. Se a gente está analisando o sistema de coordenadas plano polar, o vetor velocidade é conhecido, né? Ele tem a parte radial e a parte angular, como a gente já conhece, né? Se eu quero calcular quanto é que é o quadrado, né, de um vetor velocidade escrito em plano polares, né, basicamente o quadrado do vetor velocidade é a soma dos quadrados das componentes, né? O quadrado da componente radial com o quadrado da componente angular. Então a gente tem que a energia cinética escrita em plano polar, né, em coordenadas plano polar, basicamente é 1/2 vezes a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade radial mais o quadrado do produto R θ ponto, que é R2 θ ponto ao quadrado, certo? Então, basicamente, a gente consegue mostrar que a energia cinética num plano polares, né, é 1/2 mr ponto quadrado, ou seja, eu vou ter um primeiro termo que envolve apenas a velocidade radial, que é o R ponto, né? O R ponto, basicamente, é a taxa de variação temporal do módulo do vetor posição. Isso a gente chama de velocidade radial, ou seja, é a velocidade apenas na direção radial, né? E tem um segundo termo que dependeria do θ ponto, né? Na verdade, o θ ponto ao quadrado, né? Mas lembrem que devido à conservação do momento angular, né,
a gente mostrou ali explicitamente que o r quadrado θ ponto é uma constante, né? Que basicamente é o momento angular dividido pela massa, né? Então eu vou substituir aqui o θ ponto ao quadrado, né? Em termos do momento angular. A gente sabe que da conservação do módulo momento angular em coordenadas quantopolares, o θ ponto é L dividido por a massa multiplicado por r ao quadrado. Isso implica que θ ponto quadrado, né? O quadrado da velocidade angular é o quadrado do momento angular dividido por m2r na quarta, né? Substituindo essa informação, então, neste termo aqui, né? A gente vai mostrar que o segundo termo na expressão da energia cinética, o primeiro envolve, então, a velocidade radial, o segundo termo da energia cinética envolve o quadrado do momento angular. Claro, tem uma dependência radial ainda, né? Mas o segundo termo envolve o quadrado do momento angular. Estou escrevendo aqui explicitamente, né? Quanto é que a expressão da energia cinética em sistema de coordenadas planopolares para um campo de força central, né? Eu tenho basicamente a energia cinética associada ao movimento radial, né? Mais um termo que depende do momento angular. Ou seja, a dependência das componentes angulares foram absorvidas na forma do parâmetro constante momento angular, né? Lembrando a questão da energia potencial, né? Em física, aqui em mecânica clássica, né? O campo de força é o negativo do gradiente da função energia potencial, né? Mas no nosso caso, a gente está analisando forças centrais, né? No caso de forças centrais, quando a gente analisou isso lá atrás, né? Quando a gente analisou os campos de forças centrais que são conservativos, né? Como as forças centrais são apenas radiais, né, a relação entre a função energia potencial e o campo de força central é essa daqui, né? A força central é o negativo, o gradiente, na verdade, como o módulo de F depende apenas da distância radial, a função energia potencial é uma função apenas de R e não das coordenadas, né? Em geral, x, y, z. A gente consegue mostrar aqui para um campo de força central, que é sempre radial, né? O gradiente de U basicamente é a derivada ordinária da função energia potencial relativa à distância radial. E aí a gente consegue já escrever então a expressão da energia mecânica de uma partícula sujeita a um campo de força central, né? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, né? Que é a U de R, no caso de um campo de força central, né? Ah, lembrando que aqui a energia cinética tem dois termos, né? Um que envolve a energia cinética associada à parte de movimento radial e o termo do quadrado do momento angular, certo? Essa é a expressão da energia mecânica no caso de uma partícula sujeita a um campo de força central, né? Em coordenadas plano polar. Lembrando, essa quantidade aqui é conservada, ou seja, essas diferentes quantidades aqui são tais que a sua soma, né, a soma desses três termos, é sempre o mesmo número, né, sempre a constante E. Agora eu vou mostrar explicitamente que a energia mecânica é conservada, apesar que eu já sei que é verdade, né, mas só vou checar que a taxa de variação temporal é nula, né, que a NNEC é conservada, né, explicitamente a partir dessas expressões, né. Então eu vou calcular quanto é que é a derivada, a partir dessa expressão aqui em plano polares para energia mecânica, né, eu vou calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Para isso a gente vai ter que fazer a derivada temporal desses três termos, né. Lembrando que o R é um R de t, então quando eu for calcular a derivada temporal, eu vou ter que fazer derivada de função implícita, né, usando regra da cadeia. Né? A derivada do primeiro termo é a derivada basicamente proporcional à derivada do r ponto ao quadrado. Né? A derivada do r ponto ao quadrado é 2r ponto, r2 pontos. Né? A segunda derivada envolve a derivada de 1 sobre r ao quadrado, que é menos 2 sobre r ao cubo, né? R ponto, e a derivada do último termo, que é a derivada da função energia potencial, em termos de R, né? É du dr R ponto. Tá? Lembrando que o R é um R de t, então a gente tem que usar a regra da cadeia quando for calcular as três derivadas. Mostrando aqui explicitamente, eu consigo mostrar, claro, que a velocidade radial, o R ponto, é comum aos três termos, então a gente fatora, né? Fatoramos o R ponto nos três termos e que sobra o que está dentro do colchete aqui, né? Massa vezes a aceleração radial, menos o termo ao quadrado no momento angular. E lembrando, dUdr, a derivada da função energia potencial
relativo a R é justamente, o negativo do módulo da força central, ou seja, é o negativo da intensidade do campo de força central. Né? Ou seja, dUdr é basicamente o negativo da F de R, a intensidade do campo central em termos da distância radial R. Né? E aí, eu só estou substituindo quanto é que é dUdr em termos da força, né? Não do vetor força, mas sim da intensidade da força, né, em termos da distância radial. Certo? Ok, o que está dentro do colchete a gente vai mostrar que é identicamente nulo. Né? Como é que eu sei que o que está aqui dentro é identicamente nulo? Porque se eu usar a segunda lei de Newton especificamente para a parte radial, tá? Se eu usar a segunda lei de Newton, que é essa daqui geral, né? E analisar só a parte radial, né? Que é a parte onde eu tenho força não nula, né? As forças de campo central só tem componente radial, né? Se eu olhar a parte radial, eu vou ter que escrever esta equação escalar aqui, né? Massa vezes aceleração, componente radial da aceleração. A gente mostrou lá também no nosso primeiro ou segunda aula do semestre, né? A gente mostrou as duas componentes no sistema de coordenadas polares do vetor aceleração, né? A componente radial do vetor aceleração em coordenadas planopolares é essa daqui, né? R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado. Uma massa multiplicada pela componente radial da aceleração é igual à componente radial da força. A componente radial da força é a intensidade F de R, né? Eu sei que a segunda lei na parte radial me dá esta informação aqui, certo? Então, multiplicando aqui a massa pelos dois termos que compõem a componente radial da aceleração, né? De novo, lembrando, aqui na componente radial da aceleração, a gente tem de novo o θ ponto ao quadrado aparecendo. Lembrando que o θ ponto ao quadrado ele é proporcional ao quadrado do momento angular. Então, de novo, aqui eu vou usar a informação que θ ponto quadrado é igual a L quadrado dividido por M2R na quarta. Então, eu já estou substituindo aqui o θ ponto quadrado em termos do quadrado do momento angular, explicitamente. Né, aqui. E aí eu consigo mostrar que a segunda lei, parte radial, nos informa que a mr2 pontos menos L quadrado mr ao, dividido por mr ao cubo é igual a f de r. Ou seja, a segunda lei, parte radial, nos diz que esta quantidade que está aqui, esses dois primeiros termos dentro do colchete, que informa quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica para um sistema de partículas sujeito a forças centrais, é justamente F de R. Né? E aí, como eu estava comentando com vocês, a gente tem o cancelamento, né, dos dois termos, e a gente tem, claro, que a taxa de variação temporal da energia mecânica é nula, significando que a energia mecânica é uma quantidade conservada no tempo, né? Ela não varia no tempo. Isso a gente já sabia, né? Mas aqui eu estou remostrando, né, novamente, mostrando novamente isso, a partir das expressões, né, da energia cinética e da energia potencial no sistema de coordenada planopolares. Né? Voltando à questão da EMEC em plano polares, voltando a essa expressão aqui, né? A energia mecânica em plano polares tem três termos, né? O primeiro termo envolve apenas a energia cinética associada à direção radial, e nós temos dois outros termos, um deles que é a própria energia potencial real, né? Associada ao campo de força central, e um termo que é proporcional, então tem a ver com o quadrado do momento angular. Claro que ele tem uma dependência radial também, na forma do inverso de R ao quadrado. A gente vai compactar a expressão da energia mecânica, ao invés de usar três termos, nós vamos compactar esses dois últimos termos definindo uma energia potencial efetiva. Tá? Então, vamos definir a energia potencial efetiva, a UF de R, como sendo a soma daqueles dois termos. Né? A energia potencial efetiva, então, é definida como aquele termo que é proporcional ao quadrado do momento angular mais a própria função energia potencial radial. Né? E com isso, então, com essa definição da energia potencial efetiva, né, a gente vai escrever de forma compacta a energia mecânica. Né? Então, nesse caso,
A energia mecânica vai ser um meio mr ponto quadrado, ou seja, energia cinética associada só ao movimento radial, mais a energia potencial efetiva. Tá? Por que isso é importante, compactar a notação desta forma, separando a energia cinética radial do resto, né, compactadas na forma uma energia potencial efetiva? É porque a gente pode analisar tanto quantitativamente quanto qualitativamente o movimento da partícula sujeito a um campo de força central, e a informação do campo de força vai estar na expressão da função U de R, né, na expressão da função energia potencial associada ao campo de força central, a gente consegue, a partir da expressão da força da energia potencial U de R, nós conseguimos determinar várias propriedades do movimento, né? Tanto qualitativamente, que eu vou mostrar agora, já imediatamente, né? Mas também quantitativamente na aula que vem. A gente vai obter as equações de movimento a partir da conservação da EMEC desta forma. O que eu vejo aqui? Desta forma compacta de escrever a energia mecânica, né, eu consigo, lembrando que a EMEC é uma quantidade, é um parâmetro fixo, né, a gente consegue mostrar que eu consigo escrever, então, o quadrado da velocidade radial, né, esse primeiro termo que está aqui, né, o R ponto ao quadrado, em termos, basicamente, o R2, o R ponto ao quadrado, certo? Que é o quadrado da velocidade radial, ela é basicamente proporcional à diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial efetiva. Lembrando que a função energia potencial efetiva não é apenas a energia potencial, é a energia potencial somado a esse termo que é proporcional ao quadrado do momento angular. Né? O que eu consigo ver aqui inicialmente, qualitativamente, sobre o movimento da partícula? Né? As regiões permitidas para movimento da partícula em mecânica clássica são aqueles onde essa diferença aqui tem que ser positivo definida, né? Porque no lado esquerdo eu tenho velocidade radial ao quadrado, que é uma quantidade maior ou igual a zero, né? Ou seja, uma quantidade positivo definida, né? Isso significa então que a partícula só vai ter movimento, ou seja, só vai desenvolver movimento nas regiões radiais, né? Nas distâncias radiais, onde esta diferença entre a energia mecânica e a função energia potencial efetiva, né, é maior ou igual a zero. Tá? Nesses casos, a gente vai estar na região permitida, onde o R ponto, né, a velocidade radial ao quadrado da partícula, é positivo definida. Né? Os pontos onde a energia mecânica é igual aos valores da energia potencial efetiva, né, são os pontos de retorno radiais. Né? Vocês conseguem ver que se o E igual à energia potencial efetiva, em termos de R, né, o R ponto vai ser zero, certo? R ponto ser zero significa que eu tenho ponto de retorno radial. São pontos radiais, né, as distâncias radiais, onde a partícula vai estar instantaneamente com velocidade radial nula. Né? Então a gente consegue ler muita coisa sobre essa expressão compacta da energia mecânica escrita em termos do potencial efetivo, da energia potencial efetiva. Né? Regiões permitidas são só aquelas onde a EMEC menos a energia potencial é maior ou igual a zero. Os pontos de retorno são radiais apenas, né? Pontos de retorno radiais, né? São aqueles onde a energia mecânica é igual à função energia potencial. Na aula que vem, a gente vai analisar como é que é a dinâmica da partícula, ou seja, a dinâmica de uma partícula sujeita ao campo de força central específico, né, usando a conservação da energia mecânica. Ou seja, eu vou resolver as equações de movimento, que no caso, resolver a equação de movimento, no nosso caso, em sistema de coordenadas polares, significa obter R como função de θ, né? Isso é resolver um movimento aqui na equação da trajetória. A equação da trajetória é R de θ, né? Ou resolver movimento também é obter quanto é que é R como função do tempo e θ como função do tempo. Então, na aula que vem, a gente vai utilizar esta equação aqui, que basicamente vem da conservação da energia mecânica, né? No sistema de partículas sujeito a campo de força central, para obter quanto é que são as equações horárias do movimento em coordenadas planopolares. As equações horárias em planopolares, né, como variam no tempo a distância radial e o ângulo polar, né? E também, a partir dessas duas equações horárias, a gente pode construir a equação da trajetória. Né? A equação da trajetória é como é que funciona, né, a dependência no ângulo da distância radial, ou seja, como é que varia a distância radial no ângulo polar θ. Então, isso é essa equação da trajetória
e as equações horárias. Claro que a gente não vai fazer para todos os exemplos, né? A gente vai fazer alguns exemplos clássicos, né? Então, na aula que vem, a gente vai fazer toda a análise da descrição do movimento para força elástica 3D, ou seja, um campo de força que é tipo elástico, né? É linear na distância cartesiana, né? Basicamente, a gente já mostrou isso. Esse seria o oscilador isotrópico, né? 3D. Então, a gente vai analisar como é que fica o movimento de uma partícula, né? Se ela entra num campo de força que é dado pelo um potencial que está associado ao oscilador isotrópico, né? Onde as frequências de oscilação são exatamente as mesmas nas três direções cartesianas. E claro, a gente vai também, né, analisar a gravitação. Na verdade, genericamente, leis de forças centrais que são atrativas, né, ou repulsivas, que caem com o inverso do quadrado da distância, que são os campos de forças típicos que são utilizados em física clássica, né? Oscilador harmônico, 3D e lei do inverso do quadrado da distância, tanto atrativo quanto repulsivo. Atrativo, claro, é gravitação, né, que é o que a gente quer fazer, né? Ou seja, como é que são as trajetórias de partículas ou de planetas ou o que seja, se o campo de força é atrativo e cai para o inverso do quadrado da distância, quais são as trajetórias possíveis, né? Quais são as equações das trajetórias para esse tipo de sistema, né? E também repulsivo. A gente pode também ter repulsão coulombiana, por exemplo, espalhamento, né, de partículas carregadas, né, com a mesma carga, né? O espalhamento de partículas carregadas com a mesma carga, o movimento da partícula de prova é também lei do inverso quadrado da distância, lei de força, né? Mas repulsiva, né? Por exemplo, espalhamento de partículas alfa, né? A gente vai analisar esses dois casos particulares de campo de força central muito importantes, né? E analisar soluções de movimento, né? Explicitamente, a gente está bem interessado, mais interessado, na verdade, na equação da trajetória, né? Nas equações da trajetória. Então, a gente vai ficar discutindo bastante como é que a gente obtém as equações da trajetória, tanto integral, né, usando método de integração, quanto método de equações diferenciais, que a gente vai ver já na aula que vem. Certo, pessoal? Então, encerro o início dos campos de forças centrais na aula de hoje, mostrando as quantidades conservadas. Lembrando que aqui, na verdade, a gente tem um sistema de duas partículas, mas a gente está considerando a fonte do campo central como sendo muito massivo e basicamente a gente está descrevendo a massinha de prova, né? Onde eu já mostrei para vocês que é a massa reduzida do sistema de duas partículas, basicamente a massa da partícula de prova, certo? Certo, pessoal? Encerro aqui a aula de hoje, espero que tenha sido completo. Fico à disposição de vocês e aí voltamos na semana que vem, né? Já em outubro, para seguir, né, na nossa área de forças centrais. A gente vai utilizar bastante tempo, né, analisando em detalhe o campo de forças centrais e esses exemplos clássicos, né, de meio elástico e a lei do inverso quadrado da distância, tanto atrativo quanto repulsivo, né. Certo, pessoal? Então, me despeço de vocês, fazendo tem perguntas, fico à disposição e já me despeço e dou um bom final de semana, um bom descanso, né? E voltamos na próxima terça-feira, certo? Abração, Benner, até mais. Tchau, tchau. Bom fim de bom descanso.